Boa noite, meus amigos, em especial os amigos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, da cidade de Porto Alegre. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos de uma forma um pouco diferente da costumeira, mas estarmos juntos, né? E com essa intenção de divulgação da doutrina espírita, atendendo ao convite para falarmos hoje sobre um tema muito atual, que é nos dias difíceis. Nós pedimos a permissão dos que nos assistem para, antes de iniciarmos a nossa exposição, fazermos uma breve oração e assim nos sintonizarmos com os benfeitores que estão organizando esses trabalhos à distância. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre e amigo, rogando a proteção, o amparo para esses momentos de turbulência ao qual a humanidade terrestre está passando. Sabemos, Senhor, que o Teu Filho dileto está no leme dessa nave chamada planeta Terra e que nada que está ocorrendo está fora dos Teus ditames, das Tuas leis. Mas somos jovens espíritos imperfeitos, carentes de muita certeza, carente de muita decisão, para que nós não fraquejemos. Decisão essa que faz com que a nossa fé se torne cada vez mais forte. Por isso, Senhor, nós rogamos ao alto, rogamos aos benfeitores, para que venham junto de nós, nos trazer a tranquilidade, a paz, para que nós possamos enfrentar esses momentos por vindouros com altivez, coragem e, sobretudo, amor. Neste ambiente apaziguado, nós queremos pedir a permissão, então, para iniciarmos hoje a nossa exposição doutrinária sobre as luzes do alto e as graças de Deus. Que assim seja. Nos dias difíceis, nos diz Emmanuel, na obra Rumo Certo, que na sua primeira edição foi no ano de 1971. Ele nos traz uma mensagem que eu quero pedir a licença àqueles que nos ouvem hoje, para lê-la. E por ser de 1971 parece tão distante, mas ela é extremamente atual. E que nós então vamos ler assim. Diz Emmanuel, através da psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier: quem é que, vivendo sobre a face da terra, pode dizer que jamais passou por um dia difícil? O Cristo já nos dizia que a felicidade não era desse mundo. Então, Emmanuel vem nos dizendo que quem é que, vivendo sobre a face da terra, pode dizer que jamais passou por um dia difícil. Desde que estejamos gozando de perfeita lucidez, não poderemos negar que já superamos não um só, mas outros dias de dificuldade. Então, nós nos reconhecendo como espíritos imortais que somos, já passamos. Essa é uma mensagem de alento, uma mensagem de conforto para aqueles que têm a sua fé vacilante. Nós já passamos por outros momentos e conseguimos vencer, porque nós somos o Espírito. Portanto, nos diz Emmanuel, nos dias difíceis que se apresentam, lembremos-nos dos outros dias assim que já se foram. Depois de superadas as lutas que supunhamos insuperáveis, não sabemos explicar a nós mesmos de que modo vencemos e de que fonte retiramos as forças necessárias para nos sustentar durante e depois das dificuldades sofridas.
Vimos a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lográssemos penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o livraram da morte. Experimentamos a visita do desânimo à frente dos obstáculos que se agravaram à nossa frente, mas, sem que nos dessemos conta do amparo recebido, deixamos o desalento das trevas e regressamos para a luz da esperança. Crises de sentimentos que pareciam invencíveis pelo teor de angústia com que nos alcançaram a alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguíssemos definir a intervenção libertadora que nos restituiu a tranquilidade. Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas da experiência. No entanto, sem que despendêssemos qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, nutrindo-nos o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, aconteceu porque persistimos na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo sem nos entregarmos à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em nosso benefício. Nas dificuldades em andamento, consideremos as dificuldades já vividas e compreenderemos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou ontem, nos sustentará também hoje e nos sustentará também amanhã. Para isso, porém, é preciso fidelidade no cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Estamos nós, então, vivendo momentos de incerteza, mas que já outrora passamos e sempre, nunca nos foi furtado um auxílio sequer. Desde que nos coloquemos à disposição do trabalho, nos coloquemos em posição de servir a nós e ao nosso semelhante, da melhor forma possível, cumprindo todos os ditames que as leis de Deus estão aí escrachadas, e que a doutrina espírita, com tanta lucidez, nos seus jovens 163 anos, nos traz para que nós venhamos então a compreender, a entender os motivos das dores, os tempos difíceis. Tempos difíceis foram outros, que depois, com o decorrer do tempo, foram passando, foram arrefecendo. E como uma onda magnética, ele volta novamente. E de tempo em tempo, ele retorna para a humanidade, fazendo com que nós venhamos a nos despertar, a conhecer as nossas falências, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E em superando-as, vamos vencendo. E vamos crescendo e vamos evoluindo enquanto espírito imortal que somos. Segue Emmanuel dizendo: um dia, quando você puder vislumbrar do alto todos os caminhos percorridos durante a existência, perceberá que a maior parte do percurso estará marcada por 2 pares de pegadas, as suas e as do Cristo, que caminha sempre ao seu lado, sustentando-lhe as forças. E nos dias difíceis, naqueles em que as dificuldades se fizerem mais cruéis, você notará apenas um par de pegadas e se perguntará: será que nos momentos mais difíceis Jesus me abandonou? E ele, o amigo fiel de todas as horas, certamente responderá: não, meu filho, eu jamais o abandonei. É verdade que nos dias mais difíceis da sua existência, só há um par de pegadas no caminho, mas é porque naqueles momentos eu te carreguei no colo. Então nós estamos aqui passando por esses momentos de dificuldade e que nos convida ao fortalecimento de nossa fé, ao fortalecimento de nosso entendimento do que estamos
do que estamos passando, por que estamos passando e aonde atingiremos, o que lograremos, qual êxito lograremos após passada essa tsunami moral que está aplainando todos os níveis da humanidade. Falamos em todos os níveis porque hoje nós não temos o mais rico, o mais pobre, o que é católico, o que é espírita, o que é protestante, o que... Estão todos nivelados. Inclusive, se nós observarmos o efeito de toda essa pandemia que nos traz os tempos difíceis de hoje, a faixa de Gaza está parada. Não há guerra. Não tem mais mortes através das armas. O vírus que Deus concedeu que viesse para aplainar todas as nossas dificuldades está fazendo com que nós nos encontremos, nós nos reencontremos conosco, fazendo com que a valorização das coisas morais, a valorização dos relacionamentos, reinventar um convívio, fará com que nós nos tornemos espíritos melhores. É essa a leitura que nós fazemos quando nos deparamos com a doutrina espírita, nos elucidando, nos tirando as escamas dos olhos, nos deixando menos ignorantes. E aí nós vamos, mais uma vez, não podemos fazer diferente, nos debruçar sobre uma das obras basilares, ou melhor, a obra basilar da doutrina espírita, que foi editada a 18 de abril de 1857, a obra O Livro dos Espíritos. No seu livro terceiro, no capítulo 6º, falando da lei de destruição, que nós, eu pretensiosamente digo que a lei de destruição, ela é a massa corrida da construção da lei de conservação. Lei de conservação, logo que é no capítulo 5º, logo em seguida vem a lei de destruição. Parecem antagônicas, mas não. Elas se completam. E a lei de destruição vem nos mostrar que nada se destrói. Ela se refaz. Tudo se reergue, tudo se reconstrói. E lá na pergunta 737, Kardec falando sobre os flagelos destruidores. Olhem só, há 163 anos. Ele pergunta aos imortais assim: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo de Deus em atingir a humanidade destruindo, trazendo flagelos doloridos que destroem? Olha a resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, quando nós sofremos esses percalços, nós estamos tendo a oportunidade de avançarmos, de catapultarmos a nossa evolução. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. É que nós não sabemos, nós nos preocupamos, muitos com fé muito fragilizada, se preocupa porque não sabe o fim. E aí fica preocupado, preocupado, ou seja, ocupado com algo que não sabe o que vai acontecer, por falta de confiança em Deus. Não os julgais, senão sobre o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos. Vejam só a bondade que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos compreender. A bondade do Criador é tamanha, e isso nós temos que ter encravado em nosso coração.
Não podemos vacilar de forma alguma, que o amor de Deus é tamanho que aquilo que nos parece algo amargo, dolorido, é um remédio que está sendo dado para o nosso bem. Como nos diz a resposta da pergunta, fará com que nós avancemos séculos de rapidez. Ao passo que se nós continuássemos aquela marcha lenta, tardia, com as nossas dificuldades nesse momento de relacionamento, de robustecimento, de vaidade, de egoísmo, nós retardaríamos o nosso passo. Isso tudo porque nós estamos a passos largos, entrando cada vez mais nessa transformação, nessa regeneração planetária, nessa transição planetária, que fará com que, em havendo uma depuração moral no planeta Terra, sairá ele renovado, com espíritos mais afeitos às leis de Deus. E nos dizem os imortais que no momento em que isso ocorrer, o bem vencerá o mal. O bem sobrepujará o mal. Não haverá mais dissensões, não haverá mais guerras. Haverá a luta do bem. Vejam só. Mas para que nós consigamos atingir esse status, o planeta Terra e nós, espíritos habitantes dela, nós haveremos de suportar e ter que suportar alguns entraves, algumas dificuldades, que hoje, infelizmente, como falamos, parecem que são insuportáveis. Esse flagelo, eu estou há 5 semanas isolado, pois faço parte do grupo de idosos, estou com 60 anos, e então eu tenho que controlar, trabalhar, me habituar a trabalhar em casa, ter mais calma, mais paciência, dar mais tempo, porque o tempo dele é diferente do meu tempo. Nós queremos as coisas muito rápidas e Deus não quer nada rápido. Ele quer a coisa bem feita. Mais adiante, na pergunta 738, Kardec volta à carga. Kardec era espetacular. E pergunta assim: Deus não poderia empregar para aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Será que não podia ser algo mais leve, que não nos isolássemos um dos outros, ou que fizesse toda essa confusão na saúde, na economia, na vida das pessoas? Eles respondem: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ele nos dá todos os dias, e Jesus, em um dos seus ensinamentos, disse: para cada dia já basta o seu mal. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, vamos nos preocupar com o de hoje. Mas nós estamos sempre querendo nos preocupar mais e mais e mais e mais. Calma. Macere o problema que você tem hoje, curte ele, resolva-o. Deus está nos dando em doses homeopáticas, se podemos dizer assim, pequenos problemas. Mas esses não estão sendo suficientes para que nós consigamos lançar voo, numa linguagem figurada, em rumo ao progresso. Então vem algo mais forte. Por isso que eles dizem: é que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Hoje nós não temos ninguém mais poderoso do que ninguém. Não existe nação mais rica do que uma outra. Não existe privilegiado e não existe prejudicado. Todos nós estamos no mesmo nível. Para que aquele que ainda alimenta um orgulho forte, um egoísmo, sinta-se tão fragilizado que vai ter que olhar para o mais baixo, para aquele que ele humilhava e pedir ajuda. Vai ter que haver uma integração, uma mudança de comportamento.
E é esse o desafio que a doutrina espírita está nos trazendo com muita clareza e que nos dá muita certeza, muita tranquilidade de que tudo isso passará. E nós olharemos para trás e dizer, olha, somos mais fortes. Quem de nós já não teve um problema ou outro de ordem pessoal, familiar, enfim, e que foi superado e que, olhando hoje, analisando, podemos dizer, pois olha, eu consegui vencer aquilo, nem sei como. É o auxílio. Nós nunca estamos desamparados. A mensagem que lemos no início é uma mensagem de alento, uma mensagem de esperança e também de certeza de que nós sempre estamos amparados, sempre estamos assessorados. Nós é que por vezes não queremos ou não buscamos a sintonia fina. Eles estão no FM e nós estamos no AM. Vamos buscar a sintonia com os benfeitores. Eles estão ali. Na mesma pergunta, Kardec pergunta, dentro da mesma pergunta, Kardec faz outra pergunta. Mas esses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? O homem de bem, você, o homem de bem, sucumbe assim como o perverso. Isso tem justiça? Será? Durante a vida, respondem eles, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós. Tudo é ensinamento, tudo é oportunidade. E que vos servirá para o futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo. São os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra, prestem atenção, olha a analogia que eles fazem no final dessa resposta. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com suas vestes. Deus não está preocupado com as consequências materiais. A espiritualidade veneranda que trabalha juntamente com o Cristo nessa reconstrução do planeta Terra, eles não estão preocupados com as dificuldades materiais e com os reflexos materiais. Eles estão preocupados com os resultados morais e os reflexos morais e intelectuais do espírito imortal. É desta forma que nós vamos conseguindo então identificar essa necessidade de nós nos desapegarmos de algumas coisas que por vezes, até ontem, nos entravavam, nos impediam de seguir, porque nós ficávamos olhando para trás, mas não, quem botou a mão na charrua e olhou para trás, perdeu mérito. Nós somos então convidados a ir em frente, com coragem, com galhardia, com fé, com altivez, sabendo que se hoje eu tive um problema, superado, amanhã aparecerá outro que eu também haverei de superar. E assim sucessivamente. E a exemplo do quebra-mola, que nos cria obstáculos no trânsito, nós vamos criando situações em que os quebra-molas ficarão menores e nós vamos vencendo. Isso é a libertação do espírito. É a fortaleza que o espírito cria em si próprio, dando certeza de que nada é intransponível. Nada é intransponível, desde que estejamos trabalhando a par e passo com Cristo, sem
criar subterfúgio algum para fazer alguma tangência nas leis de Deus. É fácil? Obviamente que não. É desafiador. É desafiador, mas nós, quando estávamos na erraticidade, sabíamos de todas as problemáticas que haveríamos de passar. Sejam elas físicas, espirituais, morais, enfim, todas. Nós traçamos em conjunto com os espíritos benfeitores digamos assim, um script da nossa encarnação. Obviamente que nós temos o nosso livre-arbítrio, que foi dando seus bordados à nossa existência. Mas a espinha dorsal, nós a cumprimos. Nós escrevemos. Agora, não cabe a nós agora voltarmos para trás e dizer, eu não estou preparado. Não, estávamos preparados. Nós nos preparamos para tudo isso. Para tudo isso. Inclusive, arrisco-me a dizer que em outras situações semelhantes do passado, nós de lá estávamos e vencemos. De uma forma ou de outra, nós ajudamos a superar aquele problema semelhante. Então, por que agora nós iremos desistir ou nos desesperar? Agradeçamos todos os dias quando vamos deitar e dormir, pelo dia que está se encerrando, e quando o nosso espírito semi-liberto vai ter contato com os seus amigos. Sim, vamos pensar que nós vamos nos encontrar com os nossos amigos na espiritualidade, colhendo, sorvendo alguns ensinamentos. Agradeçamos pela oportunidade. E quando nós despertarmos os olhos da matéria, agradeçamos por mais um dia desafiador nesses dias e tempos difíceis. Allan Kardec nos vai mais adiante dizendo, mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? As vítimas dos flagelos não são menos vítimas? Ou seja, essas pessoas que estão contraindo, vamos especificamente falar, estão contraindo o coronavírus, o Covid-19, são menos vítimas? E eles respondem, se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Vejam só, é a roupa, é a roupagem, é a farda do exército que o general pouco cuida. O general cuida dos seus bravos soldados. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-las sem murmurar. E aí vem a chave. Mais uma chave do sucesso. É não murmurar. Nós somos pródigos em nos vitimizar. Nós somos pródigos em achar que sempre estamos sendo prejudicados por A, por B, por consequências outras, por atitudes alheias. O prejudicado somos nós. Mas nós esquecemos que num passado não muito distante, fomos nós. Sim, fomos nós. Os algozes, fomos nós os que prejudicamos, fomos nós os que entravamos o progresso coletivo ou individual de muitas pessoas. E que hoje, por uma benesse de Deus, por uma demonstração, mais uma vez, do amor que ele não precisa demonstrar, mas que ele graciosamente demonstra todos os dias, nos dá a oportunidade de nós nos soerguermos, retificarmos o nosso passo, nos permitindo que aquilo que no passado nós fizemos, mesmo esquecidos, fizemos e estamos sofrendo os reflexos agora, nós temos que saber que esses reflexos são oriundos de vidas pregressas. Nos fortaleçamos, nos concentremos, nos concentremos e vamos trabalhar. De que forma poderíamos estar pensando? Trabalhar de que forma? Como? Se tudo me falta, eu estou com as mãos amarradas.
Vejam só. Hoje no mundo, um movimento incondicional de caridade a todos os quadrantes do planeta estão surgindo. O que nós estamos fazendo? Nós espíritas estamos fazendo em prol do nosso semelhante. Será que nós estamos nos dedicando para mitigar, aliviar, arrefecer a dor do nosso semelhante? Ou estamos ficando quietinhos em nosso canto, imaginando sempre que somos as vítimas? E será que alguém não vai nos olhar e nos estender a mão, sendo que estamos perfeitos? Temos saúde, temos condições, temos intelecto, temos a doutrina espírita, temos como acompanhar, temos como alcançar a mão, temos como emprestar o ombro, emprestar o nosso ouvido para alguém que esteja necessitado de um conselho, de um sorriso, de um afago, de um abraço, de um copo d'água. Façamos a nossa parte. Não nos desesperemos. Afinal de contas, tempos difíceis? Sim. Tempos difíceis já estão vindo desde quando começou a transição planetária. E nós podemos pensar, mas a transição planetária foi agora recente. Esqueçam a obra que Divaldo psicografou, Transição Planetária. Não foi a partir dali. Ali foi Manuel Filomeno de Miranda nos trazendo a exemplificação da aceleração. A transição planetária, temos para conosco, que ela se inicia no momento em que o Cristo chega ao planeta Terra. É uma nova visão. E gradativamente, de tempos em tempos, as crises vêm, as dores passam, e as dores vêm, e as dores passam, e as coisas vão melhorando. Do ano de 1970 para cá, os imortais nos dizem que aí sim houve uma aceleração de reencarnes de espíritos luminíferos que vieram para auxiliar a evolução, para acelerar a evolução dos espíritos que hoje habitam a Terra. Façamos a nossa parte. Cumpramos com as nossas obrigações. Não vamos fraquejar nesse momento em que estamos tendo a oportunidade de demonstrar, diferentemente dos cristãos de outrora, que doavam a vida indo aos circos, entregando-se às feras. Vamos então nós ir ao circo da caridade, ao circo do bem-fazer, ao circo do amor ao próximo, fazendo e amando ao próximo assim como Deus, aliás, assim como Jesus nos amou. Foi essa a orientação dele. Quando João dizia, meus filhinhos, amem-se uns aos outros. E nós fomos, contrariamente a isso, fomos nos afastando. Hoje, as leis são tão perfeitas que fizeram com que nós nos reuníssemos dentro de nosso lar, dentro de nossas casas, afastados fisicamente de muitos amigos, mas unidos como nunca tivemos, em pensamento, em atitude, em ações, em auxílio mútuo. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida que esses momentos passarão como outros tantos já passaram. Mas, principalmente, que esse momento é o divisor de águas. É o divisor de águas da transição planetária, onde o planeta Terra emergirá rejubilado, rejuvenescido, com espíritos mais afeitos às leis de Deus, que nunca nos abandona. Meus irmãos, agradecimento é pouco. Eu tenho a gratidão. Gratidão pelo convite, pela oportunidade que estão me dando para, à luz da doutrina espírita, falar um pouco
sobre essas dificuldades que estamos passando, que é normal, normal. Façamos a nossa parte. Amemo-nos. Que Jesus nos mantenha em sua paz. Muito obrigado. Boa noite. Muita paz a todos.